de Santa Ceia do ano de 2024, e até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Se nós chegamos até aqui, irmãos, é porque o Senhor é conosco, o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. E eu creio que essa palavra, irmãos, é uma palavra de direcionamento para nós. No ano de 2025, que está aí já, estamos na reta final desse ano, nos últimos dias, últimas semanas, e eu creio que essa palavra é uma direção, uma direção para nós no ano de 2025. Por isso eu gostaria que você prestasse atenção, que você, irmão, possa abrir o seu coração e atentar para a palavra, para a mensagem de Deus. O Senhor, Ele não fala com quem está ausente, o Senhor, Ele fala com quem está presente. É para nós aqui esta palavra. É para aqueles que têm fome, é para aqueles que têm sede, é para aqueles que querem verdadeiramente galgar lugares mais altos com o Senhor, na presença do Senhor. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui. Talvez você esteve conosco aqui nas últimas ministrações que eu ministrei, que eu preguei. Eu venho falando sobre Josué, sobre a jornada de Israel ali do deserto até a terra prometida. Então, algumas semanas atrás eu ministrei sobre Josué capítulo 1. Nós vimos ali quando Deus ele chama Josué depois da morte de Moisés. Algumas semanas atrás eu ministrei sobre Josué capítulo 3. Nós vimos ali também os preparativos para que eles atravessassem o Rio Jordão. E agora, hoje, a palavra que o Senhor coloca no meu coração é Josué, no capítulo de número 5. Porque essa passagem do capítulo 5 de Josué é uma passagem que nos fala da chegada deles, do que aconteceu logo após eles atravessarem o Rio Jordão. O Rio Jordão. Irmãos, quando nós estudamos, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos entender que o Antigo Testamento, ele é uma sombra. Através das passagens bíblicas, através das experiências do povo de Deus, lá atrás, nós extraímos lições para os dias atuais. A Bíblia fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 11. Olha lá, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele começa a narrar e falar sobre a trajetória do povo de Deus lá atrás, no deserto, no Egito, em Canaã. E ele diz para nós que isso serviu de exemplo para nós. Então nós devemos meditar nas passagens e devemos trazer para nós hoje, nos dias atuais, lições preciosas, poderosas. Nós também vemos em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 17. Olha só, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quando Paulo está falando em Colossenses sobre as festividades lá do passado, do povo de Deus, de Israel, os dias santos, ele diz que aquilo era sombra, mas o corpo é de Cristo. Hoje nós estamos desfrutando da realidade em Cristo Jesus. Você é grato por isso? Que você faz parte de uma nova aliança em Cristo Jesus. Então, ao estudar, irmãos, aqui Josué, essa passagem, nós extraímos para nós hoje lições preciosas, para que a gente venha, querido, aprender e a gente venha praticar, para que a gente não caia nos mesmos erros que o povo de Deus cometeu lá atrás, quando eles estavam lá no deserto, quando eles estavam lá no Egito, quando eles estavam em todo aquele processo. Eu e você lemos a palavra, aprendemos as lições e praticamos hoje a palavra, para que as promessas do Senhor, aquilo que Ele tem para a sua igreja, venha se cumprir, venha se concretizar nas nossas vidas, amém? Então esse texto aqui ensina para nós que primeiramente, irmãos,
eles atravessaram o Jordão. Glórias a Jesus. Eles atravessaram o Jordão. E eu já expliquei para você que o nome Jordão, a palavra Jordão, significa o quê? Desce. Então passar pelo Jordão é passar por um processo de descida. Mas só que eu também passei para você que quando nós seguimos a arca, quando nós seguimos a presença de Deus, aquilo que aos nossos olhos parece um declínio é uma subida. Porque o povo passou pelo Jordão, mas eles passaram pelo Jordão com um olhar na presença, na arca da aliança. E eles seguiram a arca da aliança. Então nós precisamos compreender isso, que aquilo que às vezes aos nossos olhos é uma descida, se nós estamos na presença de Deus, na vontade de Deus, aquilo se converte em uma subida, meus irmãos, uma subida. E é o que Israel estava fazendo aqui, passando pelo Jordão. Quando os sacerdotes trouxeram a arca da aliança, e eles pisaram nas águas do Jordão, a Bíblia diz que as águas foram cortadas. Imagina, naquele momento ali, de certo veio um vento, e as águas foram repartidas, como lá atrás no Mar Vermelho, e o povo de Deus passou. Os sacerdotes, eles levaram a arca da aliança até o meio do Jordão, e eles ficaram ali no meio com a arca. E o povo todo passou em pé enxuto, atravessaram o Jordão. E depois os sacerdotes foram atrás. Então isso também nos mostra o Senhor que corta os desafios para que o seu povo atravesse. Nós ministramos isso aqui na vez passada, que Deus ele corta. Pode ter muitos desafios diante de você, diante de mim, diante de nós, mas se nós estivermos na presença de Deus, irmãos, os nossos desafios serão cortados para nós passarmos. Quem pode dizer amém por isso? Serão cortados para que você atravesse, porque você não está andando sozinho, você está andando com Jesus Cristo, e Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Então isso é muito importante nós entendermos. E também, irmãos, nós aprendemos com esta passagem aqui, olha só que poderoso isso, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Quando os sacerdotes, eles estavam com a arca da aliança, eles foram até o meio do Jordão. Eles pararam lá com a arca da aliança. E o povo todo passou todo Israel. Depois os sacerdotes vieram com a arca da aliança. Quando eles chegaram do outro lado, as águas voltaram totalmente na sua normalidade. Mas o Senhor falou para eles, falou para Josué tirar 12 pedras lá no meio do Jordão. Josué tire 12 pedras e faça ali uma coluna com essas pedras no meio do Jordão. Aquilo ali ficou como um memorial debaixo das águas depois, quando as águas retornaram à sua normalidade. Mas quando eles também chegaram do outro lado, o Senhor falou para Josué convocar um de cada tribo, cada homem de cada tribo ia pegar uma pedra e ia fazer uma coluna lá aonde eles atravessaram. Então havia uma coluna de pedra do lado, depois que eles atravessaram o Jordão, e lá no meio do Jordão, 2 colunas de pedra. Quem está comigo aqui nessa noite? O que isso significa para nós, irmãos? Sabe o que está falando para nós essas 2 colunas? Sobre morte e ressurreição. Aquela coluna que ficou de pedras, aquelas 12 pedras que ficou no meio do Jordão, e depois as águas cobriram totalmente, aquilo está falando de morte, está falando da morte de Jesus Cristo. E aquela coluna que eles levantaram pós o Jordão, aquilo está falando de uma vida de ressurreição. O Senhor está falando conosco aqui, sobre morrer para os nossos desejos e viver a vontade de Deus. Muitas coisas, irmãos, nós precisamos deixar lá no meio do Jordão, porque aquilo que está diante de nós, aquilo que o Senhor tem para nós vivermos, talvez a nossa mentalidade, a nossa rotina, aquilo que a gente tem caminhado até agora, talvez a gente não conseguirá desfrutar, se a gente não morrer para certos hábitos, certos pensamentos, certas mentalidades. Então o Senhor estava dando um exemplo já para o seu povo, sobre morte e sobre ressurreição.
uma vida nova em Jesus Cristo, com novos hábitos, com uma nova mentalidade, para que eles pudessem conquistar aquilo que estava diante deles. Porque o Senhor falou: onde a planta dos pés de vocês pisar, eu vou dar para vocês. É de vocês. Mas aquele povo tinha que mudar a mentalidade. Teriam que entender o processo de morrer para as suas vontades e se levantar para a vontade do Senhor e caminhar segundo a direção do Pai, a direção de Deus. Talvez, irmãos, no ano de 2025, grandes coisas o Senhor tem para você. Talvez em dezembro do ano de 2025, como é que nós vamos estar? Mas o Senhor está falando sobre nós mudarmos a nossa mentalidade. Vamos largar a bagagem, vamos largar o peso, vamos largar, querido, a rebeldia, a desobediência lá no meio do Jordão, e vamos se levantar aqui um novo homem, uma nova mulher com uma nova mentalidade para conquistar aquilo que está diante de nós. A ressurreição, a novidade de vida que a palavra de Deus declara. Então nós aprendemos muitas revelações, muitos pontos poderosos com essa travessia do Jordão, chegando ali em Canaã, o povo de Deus. E eles atravessaram o Rio Jordão. Os sacerdotes com a Arca da Aliança nos seus ombros, eles atravessaram. Havia muitas nações, muitas terras para conquistar. E a primeira coisa, irmãos, quando eles atravessaram, quem atravessou o Rio Jordão aqui? Deixa eu ver. Quem atravessou aqui o Rio Jordão? Vai começar o ano de 2025. Ah, querido, fluindo na presença de Deus. Nós atravessamos o Rio Jordão, amém? Lá do outro lado tem uma nova vida. Você crê? Um novo tempo na sua vida? Você crê um novo tempo na sua vida? Antes do Jordão é uma coisa. Antes do Jordão, irmãos, é deserto. Antes do Jordão é provação. Depois do Jordão é conquista. Depois do Jordão é triunfo. Depois do Jordão, irmãos, é uma nova mentalidade. Depois do Jordão é fé. É andar por fé, porque Josué aponta para Jesus Cristo. Josué e Jesus têm o mesmo significado. Deus é a nossa salvação. É o que o Senhor tem pós-Jordão. Mas o interessante, queridos, é que quando eles chegam do outro lado, a Bíblia vai nos falar no capítulo 5, no versículo 7 de Josué. Olha só o que eles fizeram por primeiro lá. Eles atravessam o Jordão. E a Bíblia diz: porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Deixa eu explicar isso para você. Havia uma aliança entre Deus e Abraão, que todos os machos deveriam ser o quê? Circuncidados no 8º dia de vida. Então, quando Moisés estava ali com os homens, aqueles homens de guerra no deserto, todos aqueles homens estavam circuncidados, foram circuncidados. Porém, você sabe que o Senhor permitiu a morte de toda aquela geração. Todos aqueles homens que foram rebeldes, incrédulos, que estavam lá no deserto, que não creram na palavra de Deus, aqueles homens haviam morrido. E os filhos deles, agora uma nova geração, o Senhor levantou, projetou para conquistar a terra. Então é o filho desses guerreiros, dos homens que morreram no deserto, porque ficaram 40 anos no deserto, porque foram incrédulos. Então os filhos deles não haviam sido circuncidados. Eles eram o quê? Incircuncisos. Então agora em Canaã, o que era necessário fazer primeiramente? Circuncidar esses homens. Circuncisão. E o que é a circuncisão, pastor? A circuncisão é uma microcirurgia no órgão genital masculino, que ali envolve ali o prepúcio, algo assim, que era uma marca, era um sinal na vida dos homens, do povo de Deus. Era uma aliança, um pacto. O que você pode ler melhor e entender melhor lá em Abraão, capítulo 17. Então agora aqui, irmãos, esses homens que atravessaram o Jordão, eles precisavam o quê? Serem o quê? Circuncidados. Quando
Quando nós estudamos a circuncisão, irmãos, nós precisamos retornar lá em Abraão. Você sabe que Abraão recebeu a promessa de Deus de ser pai de multidões. Porém, Sara era estéril. Sara não podia gerar, conceber. E o que eles fizeram num determinado momento? Sara, ela teve uma ideia. Ela falou, já que eu não posso gerar, nós temos a promessa de Deus, vamos dar uma força para o Senhor, né? Ela chamou a sua serva Agar, e ela deu a sua serva para Abrão. E Abraão teve um relacionamento com Agar e nasceu quem? Ismael. Mas Ismael, irmãos, não é a vontade de Deus. Ismael não fazia parte dos planos de Deus, da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus era Isaque. Isaque, que seria gerado por Sara. Então, quando nós lemos o texto bíblico, você precisa entender isso para você entender bem o que é circuncisão e o que nós trazemos para nós de aprendizado hoje. Depois que nasce Ismael, o Senhor ele diz para Abraão que aquele não era ainda a sua promessa, a sua vontade, que Sara ia conceber um filho. O Senhor faz Abraão esperar, se eu não me falha a memória, 13 anos. Abraão ele estava agora com 99 anos de idade, prestes a completar 100 anos, e Sara com 90 anos, quando o Senhor visita Abraão, e ele diz, eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E ali, queridos, o Senhor promete Isaque. Ali o Senhor promete e cumpre a promessa que ele havia feito de um herdeiro para Abraão, que não era Ismael, mas era Isaque, era um filho a qual Sara ia gerar, ia conceber. E a Bíblia diz que o Senhor ele restaura o ventre de Sara e ela concebe. Abraão já era um senhor de idade, de quase 100 anos de idade. O que nós aprendemos com essa lição, irmãos? Que Agar e Ismael é o homem tentando ajudar a Deus, é a obra da carne, é o esforço da carne, mas Isaque aponta para uma ação do Espírito Santo. Isaque fala de um caminhar no Espírito Santo. Isaque fala de um caminhar segundo o poder de Deus e não segundo a sabedoria humana. Porque depois que o Senhor faz isso, no capítulo 17, o Senhor vem e fala, olha Isaque, olha Abraão, agora eu quero que vocês façam uma aliança de circuncisão, tu vais circuncidar todo macho. Então a circuncisão, irmão, ela traz por trás uma lição para nós, que o Senhor não quer Ismael, o Senhor quer Isaque. A circuncisão diz que o Senhor não quer uma vida governada no esforço, na carne, do jeito do homem, que era o jeitinho de ajudar a Deus ali com Agar e Ismael. Não, o Senhor quer um governo do Espírito, na promessa de Deus, no poder de Deus, como Isaque. Porque depois disso é que ele manda fazer a circuncisão. É depois disso, então nós devemos entender. O Senhor está falando, nós atravessamos o Jordão, amém? Nós estamos aqui agora, pós-Jordão, e Ele está falando, vocês precisam circuncidar. Vocês aí, precisam circuncidar o coração de vocês. Não andar mais no esforço, na obra da carne, mas confiar no meu Espírito, na minha direção, nas minhas promessas, na minha palavra, e continuar avançando no ano de 2025. Nós precisamos circuncidar o nosso coração. E entender, irmãos, que não é na força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Alguém pode dizer um amém por isso? Talvez você está chegando agora, dezembro, está cansado, está sobrecarregado. Talvez, irmão, o que tem sido gerado na sua vida é Ismael. É você à frente, é você
fazendo do seu jeito, segundo a tua vontade, mas o Senhor está falando, não é isso, é Isaac, é a promessa, é a minha palavra, é o meu Espírito Santo, é o meu Espírito Santo, que é Isaac. Por que Isaac, irmãos? Porque Isaac era algo que só um milagre. Sara já era uma senhora de idade, 90 anos, imagina uma velhinha hoje de 90 anos, né? Grávida, com aquele barrigão. Isso é um milagre, irmãos, isso é a mão de Deus. O que Deus quer que seja gerado em nós é através do Espírito dEle, é através da presença dEle, é através da graça dEle, e não através da nossa força, do nosso esforço. E infelizmente o ser humano, o brasileiro, tem muito aquele jeitinho, né? O jeitinho brasileiro que até falam, mas com Deus isso não funciona. Ou é do jeito de Deus, ou não é do jeito de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, querido, talvez você precisa circuncidar o teu coração aqui nessa noite. Talvez você tenha tentado, se esforçado. Ah, pastor, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É na direção do meu Espírito. E para mim ter a direção do Espírito, eu preciso ter comunhão com o Senhor. Eu preciso ter um coração entregue a Deus. Eu preciso desenvolver sede e fome de Deus e priorizar Deus na minha vida, na minha trajetória. Mas foi a primeira ação que eles tiveram pós-Jordão. A primeira, é necessário circuncidar. E a lição por trás é, não é por força. Vocês vão conquistar essas nações aí, ó. Não é na força do braço de vocês, na carne de vocês. Não é segundo os desejos de vocês. É no meu Espírito. É do meu jeito. É segundo a minha palavra. E tu vê que quando Josué, eles vencem Jericó, eles vão enfrentar uma nação que era bem pequena, que era Ai. O nome da cidade é Ai. E Josué manda uns 3.000 homens. Eles perderam a batalha, porque não consultaram o Senhor. Acã tinha guardado lá a capa babilônica, e todo Israel morreu uns 36 homens. Porque não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Deus é ilimitado. Deus tem todo o poder. Deus é uma fonte inesgotável. Irmãos, tu acha que é difícil Deus nos ajudar? Tu acha que é difícil Deus te dar uma direção, se relacionar com você? Tu acha que o Senhor, todo poderoso, que quando tu vai estudar aí as galáxias, né? Uma hora vai lá no YouTube, estuda as galáxias, os sóis, as estrelas. A Terra é um grãozinho de areia diante das os outros planetas, da grandiosidade. Daí tu acha que Deus, o Criador, tem alguma dificuldade de conduzir eu, você, ou te dar uma direção, ou te guardar, ou te proteger? Mas é nós às vezes que nos afastamos do Pai. É nós às vezes que endurecemos o nosso coração. Tem que circuncidar o coração, amém? Ano de 2025, querido, tu vai conquistar. E eu declaro, tu vai conquistar, amém? Eu declaro que você vai conquistar. Em todas as áreas da sua vida, querido, espiritual, querido, material, querido, na sua área financeira, tu vai conquistar em nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor está falando para você aqui nessa noite, através da minha vida, que não é por força, não é por violência, não é segundo a sua vontade, o seu jeito, não é aquilo que, não, é segundo o querer dele, a vontade dele, o desejo dele, o propósito que ele tem na minha e na sua vida. É segundo o querer dele. Não é Ismael, é Isaac. A minha promessa é para Isaac. Eu vou fazer e serei glorificado. Glorificado através de Isaac. Louvado é o nome de Jesus. Até hoje, né? Abraão é lembrado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não é o Deus de Abraão e o Deus de Ismael, não. É de Isaac e o Deus de Jacó. É a palavra, é a promessa de Deus. Amém, meus irmãos? Você está comigo aqui nessa noite? A palavra do Senhor, ela nos diz no versículo de número 8.
Olha só, depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Repita comigo, até que sararam. Até que sararam. Aqueles homens, foi feita aquela microcirurgia no seu órgão genital, e aqueles homens agora não poderiam sair para a guerra, para a peleja, para se levantando e fazendo. Eles tiveram que ficar durante um tempo até que sararam. Eles precisaram agora de cura. O que isso traz para nós, esse tempo de cura, esse tempo de sarar? Para nós hoje é um tempo onde nós vamos tendo experiências com o Senhor, e Ele vai revelando para nós, que não é segundo a nossa força, mas é segundo o seu Espírito. Talvez, irmãos, tem situações na sua vida que você enfrenta, sabe, que parece que o laço está apertando, as coisas estão se estreitando. É o tempo que o Senhor está mostrando para você, é eu, não é você. É do meu jeito. Aí chega naquele momento, a porta se abre, as coisas acontecem. É o processo que nós estamos de cura. Ele está tirando nossa força, a nossa carne, a nossa sabedoria humana, e Ele está implementando, colocando a sua direção, o seu Espírito, para que em tudo o seu nome seja glorificado. Uma pessoa que desfruta da graça, irmãos, ela não sabe explicar, é inexplicável. A pessoa pergunta, como é que tu conseguiu? Como é que tu fez? Como é que aconteceu isso? Não sei explicar, é graça. Quando a pessoa sabe explicar um jeito, um método, querido, é graça, é favor, é misericórdia, é bondade, é o Senhor, é Isaac, a promessa, é o poder dele em evidência, é o poder dele. Então talvez alguns de nós está passando esse processo. É um processo onde você está tendo experiências com Deus, mas o Senhor está fortalecendo dentro de você, que é a vontade, que é o Espírito, que é a direção deles, a direção dele. É o processo de cura, é o processo onde a gente está sendo sarado, onde está sendo tirado de lado a força, o desespero, a ansiedade, a preocupação, para nos colocar num lugar de dependência, um lugar onde a gente confia, um lugar onde a gente se alegra, onde a gente se regozija pelo que o Senhor é, e a gente desfruta a fidelidade de Deus. Querido, se você andar pela fé, quem anda pela fé, querido, vê isso, o Senhor, Ele nos forja, nós somos forjados pelo Senhor, e conhecemos o Senhor. Você está comigo aqui nessa noite? Ah, meus irmãos, eles foram sarados, a circuncisão cicatrizou naqueles homens, o entendimento, porque não é sobre um corte para nós, não é sobre um corte no órgão genital, não é sobre, querido, o coração, não, é algo espiritual, é um entendimento que precisa. Uma mentalidade precisa ser desenvolvida, é o que está por detrás, é o que nós vamos fazer aqui logo após, sobre a Santa Ceia. Não é sobre o pão e sobre o suco, porque esse pão, irmãos, esse suco de uva a gente compra ali no supermercado, você pode comprar, mas é o entendimento que está por trás, que fala do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus, da morte de Jesus. Então o que está por detrás, nós precisamos aprender a lição. A lição. E querido, olha só, aqui na comunidade Five, a gente ministra para vocês a palavra. A gente não sobe aqui falando para vocês que, olha querido, é só vitória. Ou vai ser um mar de rosas. Ou você, queridos, porque a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia fala que a jornada do discípulo é uma jornada que muitas vezes tem desafios, dores, tem renúncias. A multidão queria a vitória, a multidão queria a cura, a multidão queria a prosperidade. Mas Jesus falava à parte com os discípulos. Com o discípulo tinha tempestade, com o discípulo tinha renúncias, com os discípulos tinha perseguição. Agora você precisa escolher, eu sou multidão ou sou discípulo? Eu sou da multidão, eu sou da galera que uma hora está aqui, oh Jesus, nós te amamos, oh Senhor, e na outra hora está lá, crucifica-o, solte Barrabás e crucifica-o Jesus.
Essa é a multidão. O coração da multidão é um coração inconstante. É um coração que não é firmado na palavra, mas o discípulo que entendeu. Ah, querido, o discípulo que entendeu, ele brada como o apóstolo Paulo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a comunidade Five vai trazer essa mensagem para você. Pastor, a minha vida está uma bênção, pastor. O Senhor tem me prosperado em todas as áreas. Meus filhos estão uma bênção. A minha casa, o meu casamento, a minha área financeira. Pastor, tá... Oh, glória a Deus, irmão, está no lucro. Mas a jornada do discípulo que nós lemos na Bíblia, muitas vezes é ser perseguido. Mas naquele grande dia nós vamos ver o Cordeiro de Deus, olhos como chamas de fogo, pés semelhantes a latão reluzente, vestido de uma vestimenta branca, com um cinturão de ouro, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e ele vai colocar a coroa na cabeça dos seus servos, dos seus filhos, que perseveraram até o fim, que foram fiéis até o fim, que não se curvaram. Então nós trazemos no nosso coração essa mensagem. Então, querido, a dor faz parte da jornada de um discípulo de Jesus. A dor, os desafios, as perseguições, quando se levanta, querido, celebra. Agradece, eu estou crescendo, eu estou no Senhor. A não ser que você esteja no pecado, né? Porque daí no pecado vira uma bagunça, daí a gente acaba colhendo ali os frutos. Mas se tu está na presença, meu irmão, confia nele, levanta a tua cabeça e vai embora. Vai embora. Saiba que Deus não pega leve com quem Ele investe pesado, amém? Se Ele está situações com você, é porque tem algo que Ele deseja fazer e realizar através de você, por meio de você. Talvez você não está contemplando e vendo isso agora no momento, mas uma hora será descortinado diante de você. Descortinado. Aquele povo sarou. Aquele povo foi curado. E depois no versículo de número 9, nós lemos, olha lá. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Hoje eu removi de vocês a vergonha do Egito. Quando nós lemos na palavra de Deus Egito, o Egito, ele é uma referência ao mundo. Quando você diz está no Egito, você, em outras palavras, está dizendo está no mundo. Porque o Egito para o povo de Deus lá é no mundo, irmãos. O povo estava perdido e escravizado no mundo. E agora eles atravessaram o deserto, eles estavam em Canaã. Canaã agora é a vontade de Deus, é o tempo de Deus. Mas o Egito é mundo. O Egito aponta para esse lugar. Então, a entrada em Canaã aqui também é: vocês não fazem mais parte do mundo. Eu e você não somos do mundo, amém? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas o sistema desse mundo não nos governa. Esse sistema do mundo, irmãos, é um sistema corrompido, caído. É um sistema, querido, que já está, que a Bíblia diz, jaz no maligno. E o coração meu e seu, o meu e o seu coração deve ser um coração que espera de Cristo para o vindouro, para o que está por vir. Porque esse mundo, meus irmãos, esse sistema corrompido, já foi destruído, podemos dizer assim, o sistema, o que está por detrás, o que rege. A Bíblia diz isso em 1 João, que o mundo jaz no maligno. Mas a outra interpretação para esse remover a vergonha aqui que nós lemos, quando eu estudava esse texto, os teólogos acreditam também que quando o Senhor está falando para eles, eu removi hoje de vocês a vergonha do Egito, é porque quando eles estavam lá no deserto, as nações, elas diziam assim, os inimigos, o Deus de vocês não é tão forte não. Porque se o Deus de vocês fosse um Deus forte, iria introduzi-los lá em Canaã. Mas o Deus de vocês viu que não ia dar conta, e agora ele está matando Israel no deserto.
Então isso era uma vergonha para Israel. Era um vexame para Israel. Porque as pessoas, os inimigos, as nações vizinhas diziam isso. Que Deus não tinha poder suficiente para cumprir a promessa que ele havia feito. Por isso que ele estava permitindo o seu povo morrer no deserto. Então aqui bate bem de encontro aquilo. Aquele hino, né? Quem viu passar na prova. Porque agora o Senhor está cumprindo a promessa em Israel. O Senhor está cumprindo a promessa, a palavra que ele havia feito. Ele está removendo a vergonha. As nações agora estavam tremendo, porque eles diziam: olha, vocês não vão desfrutar da promessa, tu vai morrer na miséria, vocês não vão. Agora o Senhor estava cumprindo, então aquelas nações agora estavam com a boca fechada, tremendo na base. Sabe o que isso significa, irmãos? Pessoas que olharam para você, desprezaram você. Que negócio isso de ir para a igreja? Que negócio isso de ler Bíblia? Que negócio isso de oração? Vai festejar, vai curtir. Aqui desprezar, aquilo não vai dar nada. Irmão, se tu seguir a palavra de Deus, essas pessoas verão a transformação na sua vida, na sua casa, na sua história. Elas vão contemplar a transformação na sua vida. Elas vão ver o Deus que você serve é um Deus fiel. O que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Ele está removendo a vergonha do Egito. Ele está tirando, Ele está calando as nações. Nações caladas, os inimigos calados. E a Bíblia diz que os inimigos estavam em pânico, estavam amedrontados, estavam com medo, porque sabia que o Deus de Israel é um Deus poderoso, que operou milagres lá no Egito, enviou pragas, abriu o mar, destruiu ali cidades, nações ali mesmo no deserto. E eles estavam tudo com medo agora, porque contemplaram o cumprimento da promessa, da palavra. Todos aqueles milhares de homens, mulheres e crianças e animais estavam agora atravessando o Jordão para conquistar a terra prometida, sob a liderança de Josué. Então as pessoas, irmãos, se a gente segue a palavra, se a gente é obediente à palavra, se a gente está na vontade do Senhor, se a gente anda em comunhão com o Espírito Santo, se há temor no nosso coração, as pessoas vão ver a transformação nas nossas vidas. As pessoas verão, querido, que o Deus que você serve é um Deus fiel, é um Deus poderoso, é um Deus que continua cumprindo a sua palavra, é um Deus que continua realizando milagres, é um Deus que tem prazer em prosperar o seu povo, a sua igreja, prosperar os seus filhos. É o Deus que nós servimos. Você pode dar um amém por isso? Esse é o Deus que nós servimos. Ele vai removendo a vergonha. Você não é do Egito, você não é do mundo, você é do reino. Tem alguém do reino aqui nessa noite? Tem alguém do reino dos céus, do reino de Deus? Ah, meu irmão, você precisa... Essa palavra tem que gerar algo no seu coração. Você precisa crer verdadeiramente na palavra de Deus, no que a palavra ela declara para nós. Crer verdadeiramente, irmãos, que Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra, a sua mensagem, aquilo que Ele revela aos pastores, aos seus homens e mulheres de Deus. Ali está o povo. Essa palavra aqui eu quero intitular em habilitados para conquistar. Amém? Vamos repetir: habilitados para conquistar. Esses pontos que eu descrevi agora aqui é uma habilitação para você conquistar. No ano de 2025 você conquistar. Se você entender o que a Bíblia está falando conosco, o que o Senhor está nos direcionando aqui nesse lugar, nessa noite. Habilitados para conquistar. Conquistar em todas as áreas das nossas vidas. Glórias a Jesus. Prosperar em todas as áreas, principalmente a espiritual. Homem e mulher de Deus, um homem espiritual,
uma mulher de Deus, um homem que traz no seu coração temor de Deus. Sabe, irmãos, hoje tem muitos que estão perdendo o temor no seu coração. Não há temor, não teme Deus. Se a gente perde o nosso temor de Deus, irmãos, a gente perde tudo. Nós precisamos conservar temor no nosso coração, buscar a vida com o Espírito Santo, andar no centro da vontade do Senhor. Nós vamos conquistar no poder do Espírito Santo. Você crê? Vamos conquistar no poder do Espírito Santo. Nós cremos na cidade de Joinville rendida aos pés de Jesus, a cidade de Joinville prostrada aos pés de Cristo, pessoas sendo transformadas, cadeias sendo quebradas, pessoas recebendo a presença de Deus. E Ele não vai usar fluir através de dois, não. Ele quer usar a sua igreja, homens e mulheres posicionados, homens de oração, homens que amam a palavra, homens e mulheres comprometidos com o reino. O Senhor espera isso da sua igreja, para que a gente não caia naquele laço, sabe? De viver uma vida voltada só para nós. Aquela frase que está lá no mundo, né? Cada um por si e Deus por todos. Essa palavra não é da Bíblia, irmãos. Essa frase não é de Jesus. Cada um por si, Deus por todos. Eu estou bem, o meu final de ano está legal, está tudo certo. Se o irmão lá está mal, o problema é dele. É cada um por si, Deus por todos. Esse não é a frase da palavra de Deus. Esse não é o lema do Senhor. Não é o que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que a gente olhe para os nossos irmãos. A gente olhe para o nosso próximo. A gente ore por Joinville, por pessoas que estão tão prejudicadas, passando situações tão difíceis. E Ele espera nós todos aqui posicionados, amém? Para conquistar. Você vai conquistar aqui? Tem alguém que vai conquistar aqui, amém? Você vai conquistar, meu querido. Você vai conquistar e as pessoas vão contemplar Cristo na sua vida, agindo de uma forma poderosa. Para nós encerrarmos aqui para a Santa Ceia, o último versículo que nos fala, ali no versículo de número 9, Jesus Cristo. Você vai conquistar participando da mesa, comendo do Cordeiro, bebendo do Cordeiro, se saciando em Jesus Cristo. É dessa forma que você será revigorado, fortalecido, habilitado, andando no Espírito, não se contaminando com este mundo, e se alimentando do Cordeiro, na sua casa, no seu dia a dia ali, buscando no Senhor. Pai, fala comigo, eu te adoro, eu te louvo, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero te servir enquanto há ar nos meus pulmões. Cristo é a minha prioridade. Cristo é o meu anseio. Cristo. É isso, irmãos. É se alimentar do Cordeiro. É conhecer o Cordeiro, a palavra de Deus. É se alimentar dele nas revelações que vão saltar aos teus olhos enquanto você medita na palavra, no seu devocional lá, o Senhor falando contigo, o Senhor ministrando a sua alma, o seu espírito, o seu querer, te alimentando, se alimentando do Cordeiro. Eles participaram da Páscoa. Esse Cordeiro lá na frente foi levantado numa cruz, o que nós vamos ver logo em seguida aqui. E morreu por mim e por você, concedendo a nós a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, ouvindo a sua palavra, adorando o seu nome e participando da mesa, a qual Ele mesmo instituiu e falou: fazei isto em memória de mim. Ele mesmo. Nós estamos aqui, não sei quantos milhares de anos depois desse acontecimento, estamos aqui, porque a palavra de Deus é poderosa, amém? Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Nós estamos aqui celebrando hoje a Santa Ceia. Quem vai celebrar a ceia aqui do Senhor? Quem vai comer do Cordeiro, beber do Cordeiro aqui nesse lugar? Vamos nos colocar de pé aqui nessa noite.
habilitados para conquistar. Não esmoreça, meu irmão. Não esmoreça, não esfrie na sua fé. Não esfrie na sua fé. Mas é hora de você levantar a cabeça, você ser capacitado pelo Espírito para conquistar, para conhecê-lo mais e mais. Porque, irmãos, tudo passa, querido, tudo vai. É tão bom ter o recurso, é tão bom ter dinheiro para fazer o que a gente quer, comprar as coisas que a gente quer, mas a vida não se limita a isso. A vida é Cristo, e sem Cristo não há sentido nesse mundo. Não há sentido. Não há sentido em viver nessa terra sem Deus. E o que passamos aqui de desafios são lições que aprendemos para a eternidade. Porque quando tu fechar os olhos aqui, querido, você vai abrir numa outra realidade. Numa outra realidade. Poxa, não acabou, pensei que acabou. Não, agora é que começou. Agora é que começou. O ateu que está aí, Deus não existe, Deus não... A hora que ele fechar o olho, ele vai ver, agora começou. Existe uma realidade. Deus fez todas as coisas. Então os desafios que vêm, querido, aprenda as lições, levanta a cabeça, anda pela fé, glorifica a Deus. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor, exalte ao Senhor. É um exército do Deus vivo, amém? Tem soldado aqui, tem homem de fé, homem de Deus aqui nessa noite, mulher de Deus, habilitado para conquistar. Não é habilitado para reclamar, para murmurar, é habilitado para conquistar, para ser uma referência daqui a pouco para as crianças, para os adolescentes, de homem e de mulher de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante, medite nessa palavra, ore debaixo dessa palavra aqui nesse lugar, fala com o papai aqui nesse lugar, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Que você não venha, querido, perder o alvo na sua vida, que é Cristo. Mas que você permaneça firme. Você permaneça alicerçado na rocha que é Cristo. O Senhor, Ele está em constante movimento. O Senhor, Ele não está parado. O Senhor não está neutralizado. A sua obra está acontecendo na face da terra. A sua obra está em constante movimento. Jesus falou, eu trabalho e o meu Pai trabalha também. E Ele espera homens e mulheres habilitados para conquistar. Homens e mulheres de Deus. Oh, é tempo de você retornar ao lugar secreto, a queimar por Cristo novamente. Ah, querido, você pode fluir de uma maneira poderosa, de forma que muitas pessoas, famílias, muitos homens, mulheres, possam ter um encontro com Jesus Cristo, possam conhecer a palavra. Maravilhoso, maravilhoso. Ore nesse instante por você, pela sua casa, pela sua família.